Bom dia a todos. Meu nome é Luzia Márcia de Melo Silva. Sou tecnóloga de alimentos pelo Centec Cariri, com mestrado e doutorado em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Campina Grande e sou professora do Instituto Federal de Alagoas, campus Murici. Então, inicialmente, quero agradecer à comissão organizadora, em nome da professora Francinalva Cordeiro, do IFPE, pelo convite para estar participando do primeiro CONAAG, Congresso Online de Alimentos e Agropecuária, que tem como tema Agricultura e Produção de Alimentos Seguros em tempo de pandemia, e com isso, podermos partilhar conhecimentos nesse tempo de isolamento social que, apesar de não estarmos reunidos, nós estaremos unidos aqui por meio dessa interação. Hoje, nós estaremos falando, conversando sobre extratos vegetais, como podemos introduzir na alimentação. E aí, o primeiro ponto a ser discutido é a sua nomenclatura, leite ou extrato vegetal, Esse é um ponto que deve ficar bem claro, principalmente para os profissionais da área de alimentos. Infelizmente, a indústria alimentícia, ela se apossou do termo leite para denominar todos os extratos vegetais presentes no mercado. E se não bastasse, alguns leigos no assunto, eles ainda publicam posts, publicam revistas, apostilas, usando o termo de forma inadequada. E aí basta ver o artigo 475 do RIS-POA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, que define leite sem outra especificação o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta em condições de higiene das vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Isso de acordo com o Brasil 2008. E aí também nós podemos definir o produto proveniente da glândula mamária de mamíferos, e aí nós podemos citar vários exemplos, Então, todo e qualquer mamífero, ele pode estar produzindo esse alimento. O que não pode é eu ter um produto de origem vegetal e estar denominando dessa forma equivocada. Só que é bastante comum vocês encontrarem, sejam publicações, podem encontrar, como eu já falei, revistas, e até basta vocês fazerem uma pesquisa numa plataforma científica e utilizar o termo extrato vegetal, e dificilmente vocês irão encontrar algum tipo de material relacionado a um produto de origem alimentícia. Na maioria das vezes, quando você utiliza esse termo extrato vegetal em uma pesquisa, vocês vão ser direcionados para pesquisas na área da farmácia ou até mesmo de extratos vegetais que são utilizados aí no campo para redução da propagação de pragas. E aí, o que é bastante comum quando está pesquisando sobre esse termo é utilizar a palavra base leite vegetal. Com essa palavra-chave, vamos dizer assim, vocês vão encontrar uma série de pesquisas científicas relacionadas ao termo, mas que fique bem claro que é um termo que é utilizado de forma equivocada. Vocês também podem encontrar imagens, muito comum imagens na internet, até propaganda de algum tipo de extrato vegetal que esteja sendo lançado, vão sempre fazer uso dessa palavra leite para, de certa forma, deixar aquele produto mais chamativo. E aí, como eu já comentei com vocês, a própria publicação de revistas e apostila que vocês encontram com esses termos. E aí surge uma pergunta, Em termos nutricionais, os extratos vegetais, eles são opções eficientes? Então, o que acontece? Um dos grandes mitos inseridos em nossa cultura é a de que o leite animal é a única fonte de cálcio e que seu consumo ele é essencial para a saúde óssea.
Mas, de acordo com o Guia Alimentar do Ministério da Saúde, a exclusão do leite na alimentação, ela não é prejudicial para aqueles que seguem uma dieta balanceada. Então, outro ponto importante é em relação ao aproveitamento dos nutrientes. Por exemplo, a biodisponibilidade de cálcio em alguns alimentos vegetais chega a ser maior do que a do extrato vegetal. Então, segundo a Associação Brasileira de Alimentos e Nutrição, alimentos como couve, brócolis, couve-flor, eles são ricos em cálcio, com absorção até de 50% a 60%. Então, nós temos, né, uma variedade de produtos que tem essa disponibilidade de cálcio e que nós podemos estar ingerindo para aqueles que querem retirar, né, esse produto de origem animal da sua alimentação. E sem contar que você também pode estar fazendo aí a suplementação, né, com outros tipos de produtos alimentícios. E que o extrato, no caso os extratos vegetais também, eles têm, né, essa disponibilidade de cálcio. E aí, como vocês podem perceber nessa imagem, no mercado já surgiram diferentes tipos de extratos vegetais de diferentes matérias-primas e marcas. O extrato de soja, ele é o mais comum, né, e conhecido no mercado, mas o que poucas pessoas sabem é de que para fazer uma infinidade de outros vegetais saborosos e nutritivos, uma forma bem simples, né, para se fazer uma série de outros extratos vegetais é utilizando oleaginosas, utilizando alguns tipos de cereais. E esses vegetais, eles são nutritivos e eles podem estar sendo usados no dia a dia para o consumo direto ou até na preparação de formulações. Então, como vocês podem ver aqui nessa outra imagem, nós temos uma linha de produtos de uma mesma empresa que ela vai desde extratos vegetais até a elaboração de subprodutos como requeijão, bebidas lácteas, fermentados e queijos. E esses produtos, eles são bem mais procurados, não é, por pessoas que possuem intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite. Ou mesmo aquelas pessoas que, por questões éticas ou de saúde, não é, decidem parar de consumir alimentos de origem animal, que, como é o caso dos veganos e os vegetarianos estritos. Então, esses extratos vegetais, eles são bastante nutritivos, eles são excelentes fontes de cálcio, excelente fonte de potássio, vitaminas A, vitaminas do complexo B, vitamina D. E, por exemplo, os extratos produzidos com amêndoas, eles contêm alto teor de antioxidantes, vitamina E e vitamina B2 em quantidades significativas, né? Além de magnésio e potássio. E também esses extratos vegetais, eles podem estar aí auxiliando no aumento dos níveis do considerado bom colesterol, que é, no caso, o HDL, e também na redução do colesterol ruim, o LDL, auxiliando assim na prevenção de doenças cardiovasculares. Então, nessa outra imagem, como vocês podem perceber, nós temos outros produtos à base de extratos vegetais, como o leite condensado, né, bebidas, abre aspas, lácteas, saborizadas, e queijos condimentados. Essa imagem, no caso aí, falando dessa primeira imagem, esse produto, ele é um produto desenvolvido pela indústria alimentícia Copra, é uma indústria nordestina situada em Maceió, no estado de Alagoas, e ela é uma indústria de abrangência nacional. E só abrindo um parêntese, hoje o responsável técnico da Copra, que no caso é o Lucas Acioli, ele foi nosso aluno, né, do curso técnico em agroindústria e do superior em tecnologia de alimentos no Instituto Federal de Alagoas. Hoje ele está à frente do controle de qualidade dessa empresa e nós costumamos até conversar sobre essas questões relacionadas a essas nomenclaturas. E aí ele sempre conversa comigo
questionando, né, que infelizmente ele, enquanto profissional da área alimentícia, não consegue, né, não tem esse poder de mudar essa nomenclatura, não é? Só que ele tem pleno conhecimento que esse termo leite, não é? Ele é um termo que ele é utilizado de forma equivocada. Então, assim, o grande empecilho, o grande problema ainda existente é porque, apesar dos profissionais da área alimentícia terem esse conhecimento de que alguns termos eles são utilizados de forma indevida, para que ocorra essa mudança desse termo, tem que ter uma autorização prévia do proprietário da indústria. Então, aquele proprietário da indústria que está vendendo um leite condensado à base de coco, então, ou um extrato de coco, utilizando o termo leite. Se ele vai transferir esse termo para um termo extrato, pode ser que os consumidores eles tenham uma baixa adesão, né? Acabe que esse produto ele tem uma baixa adesão de compra. Então, o que acontece a indústria, né, ela fica utilizando-se desse termo para que, com isso, possa ganhar também mais consumidores, uma vez que o termo leite, né, quando se escuta o termo leite, subtende-se que é um produto alimentício com uma alta fonte de nutrientes, fonte de cálcio, então acaba-se que comprando aquele produto por imaginar que aquele produto tenha percentuais altos de cálcio. E tem, não é? Então, os extratos vegetais, eles têm suas vantagens, eles têm altas percentuais de cálcio e de vários outros tipos de vitaminas, né? E alguns tipos de proteínas, inclusive, né? Por exemplo, o amendoim, o extrato do amendoim, ele tem um alto percentual de proteína e de lipídios que podem aí estar ajudando, né, na redução do colesterol ruim, mas o termo leite ainda tem essa associação ligada à quantidade de cálcio por estar diretamente relacionada com o leite de origem animal. E retomando, né, o extrato de coco, o extrato de coco ele é rico em vitaminas C, B e A e minerais como sódio, potássio, cálcio, manganês, magnésio, fósforo, ferro, dentre outros. Além de possuir uma ação diurética, evitando a retenção de líquidos e também ele é uma excelente fonte de energia rápida. Já a inclusão desses subprodutos na indústria alimentícia também foi motivo de grandes repercussões. Então, enfrentando a crescente concorrência de alternativas de laticínios como leite de amêndoas, soja e coco, em 2017, produtores de leite dos Estados Unidos, eles já reivindicavam com a ajuda do Congresso. Então, o objetivo era impedir que as indústrias chamassem seus produtos à base de leite, iogurte ou queijo. E os produtos, no caso, esses produtos, eles estão cada vez mais presentes, né, nas prateleiras dos supermercados, e esses produtores de leite alegavam que a prática leva os consumidores a pensar que os extratos vegetais são nutricionalmente semelhantes, né, ao extrato de vaca. Como vocês podem perceber, né, essa notícia saiu até na New York Times no ano de 2017. Então, foi algo que repercutiu bastante, mas que os produtores de leite ainda enfrentam essa dificuldade de ter aí o seu produto em concorrência com os extratos vegetais. Lógico que a produção de produtos lácteos, né, ainda prevalece, mas os extratos vegetais estão cada vez mais ganhando espaço aí no mercado. E fazendo uma análise dessa imagem, realmente percebe-se que esse mercado ele vem crescendo de forma acentuada, com diferentes opções e ofertas, podendo realmente levar, né, à redução do consumo de produtos lácteos, uma vez que vem ganhando o consumidor
por também degradar menos o meio ambiente quando comparado ao leite animal. E aí, em se tratando de meio ambiente, há 3 fatores preponderantes que são avaliados na produção de diversos leites e extratos vegetais, como a emissão de gases estufa, o uso da terra e o uso da água. Como vocês podem perceber, esse gráfico da BBC Brasil, ele fornece uma ideia dos consumos de água e terra e também da emissão de gás de estufa na produção de 200 ml de leite de vaca e os extratos vegetais, que aí ainda chamam erroneamente de leite. Um exemplo, para produzir 1 litro de leite de vaca, gasta-se aproximadamente 600 litros de água. Já para produzir 1 litro de extrato de arroz, você vai estar gastando aí aproximadamente 350 litros de água e apenas 25 litros de água para produzir 1 litro de extrato de soja. Isso porque a cultura do extrato de soja, ela necessita de uma quantidade bem menor de água, né, para a sua produtividade. Ou seja, o fator consumo de água para produzir 1 litro de extrato vegetal, ele varia de extrato para extrato, porém é sempre menor que a água necessária para a produção de 1 litro do leite de vaca. Aqui eu trouxe para vocês algumas pesquisas científicas que já foram desenvolvidas, tendo como ênfase os extratos vegetais, né? Aí eu trouxe para vocês várias pesquisas relacionadas ao extrato de amendoim, que também é o meu campo de estudo desde 2013. E como vocês podem perceber, já tem uma gama de material que pode ser tomado como base por aqueles que queiram incrementar esses extratos vegetais na sua alimentação diária e também estarem aprendendo mais, né, sobre o assunto. Né? Então, hoje, já tem uma infinidade de pesquisas científicas. O professor Francisco de Assis Cardoso Almeida, da Universidade Federal de Campina Grande, Departamento de Engenharia Agrícola, ele já tem vários anos de pesquisa, né, nessa área de extratos vegetais, ao qual eu tive a oportunidade de estar também desenvolvendo alguns trabalhos com ele, né? E essa imagem aí, inclusive, é de um livro que foi publicado, né? Que são tecnologias desenvolvidas para o extrato, para o aproveitamento do amendoim, desculpa. E ele foi publicado pela editora Barriguda, e esse livro, ele trata de toda a produção dos extratos vegetais, desde aquela produção inicial, dos testes preliminares, do extrato aquoso, seja do extrato aquoso integral, ou o extrato aquoso de forma modificada, e vem trazendo também várias outras pesquisas, como, por exemplo, a produção de uma máquina que foi desenvolvida para a obtenção dos extratos vegetais e também pesquisas mais avançadas, como a saborização desses produtos e também a obtenção desses extratos vegetais na forma de pó e também a saborização desses pós. Outras pesquisas relacionadas a diferentes extratos vegetais, elas também estão disponíveis, como, por exemplo, o extrato de arroz, ele já vem sendo bastante estudado, né? Os extratos de amêndoas de uma forma geral, né? E também alguns extratos mais relacionados, extratos relacionados à produção alimentícia, tendo por base, né, no caso, a redução dos níveis de colesterol, que é o que se mais busca, né, quando se resolve estar introduzindo esses alimentos na alimentação. Então, os extratos vegetais, eles têm essa finalidade, né, de certa forma, de também estar aí melhorando no seu trato intestinal, né? Uma vez que esses extratos vegetais também, alguns, eles têm fontes consideráveis de fibra, como
o extrato de aveia. E aqui eu trouxe um pequeno passo a passo bem simples, né? De como vocês podem estar produzindo extrato vegetal de forma caseira, né? Para aqueles que tiverem pretensão de fazer uso na sua alimentação. Então, eu vou tomar por base o extrato de amendoim, onde para a produção de 800 ml, vocês inicialmente irão colocar 100 gramas de amendoim de boa qualidade de molho em água potável por 2 horas, para que possa ocorrer a hidratação do grão. E após esse período, vocês irão lavar em água corrente, triturar esse amendoim com 800 ml de água. Essa é uma medida base, não é? Vocês podem estar utilizando outras medidas. Eu cito essa porque já tem várias pesquisas com esse percentual de água, essa quantidade de água, onde você consegue ter um extrato vegetal com toda a qualidade nutricional que se espera do produto, né? Então, você vai passar esses grãos, né, essas oleaginosas, né, com 800 ml de água em um liquidificador por aproximadamente 5 minutos. E após esse tempo, vocês irão peneirar com auxílio de uma peneira de malha fina ou um organza, né, que é esse paninho que aparece na imagem, para garantir que o resíduo ele seja separado do líquido. E em seguida já está pronto para consumir. Então, vocês também podem estar usando esse extrato vegetal na produção de bolos, tortas, mingaus, leite condensado, que esse leite condensado esteja entre aspas. Inclusive, eu estou desenvolvendo uma pesquisa, né, na produção de abre aspas, leite condensado a partir do extrato vegetal do amendoim. Então, todos esses produtos vocês podem estar desenvolvendo, tendo como ingrediente base esses extratos vegetais. E caso sobre, né, você faça uma quantidade maior, esses extratos vegetais eles podem ser armazenados por até 72 horas em temperatura refrigerada. E outro ponto interessante é que nos extratos vegetais também não se perde nada. Por exemplo, esse resíduo que vocês podem visualizar aí nesse último quadro, ele também já vem sendo pesquisado, não é? Onde ele está sendo utilizado na panificação de uma forma geral. Então, esse resíduo ele passa por um processo de secagem, consequentemente eu obtenho uma farinha, e aí eu posso estar introduzindo na área de panificação, na produção de pães, biscoitos, bolos e etc. Aqui eu deixo algumas referências bibliográficas que foram utilizadas para essa apresentação. E é isso. Obrigada a todos. Aqui tem o meu e-mail, né? Vai ficar aí disponível para vocês. Aqueles que tiverem interesse, né, em ter mais conhecimento sobre o assunto, eu estou disponível para estar conversando aí sobre, para retirar dúvidas, né, na medida do possível. Aquelas que eu puder ajudar. As que eu não puder, nós vamos correr atrás, né? E gratidão a todos e um bom evento.